A América Latina é a região do mundo em desenvolvimento mais ativa na participação privada em infraestrutura pública. Segundo o Private Participation in Infrastructure, que é a base de dados pública mais completa sobre PPPs e concessões, cerca de 60% de todo investimento privado nos setores de água, energia, telecomunicações e transporte do mundo em desenvolvimento foi realizado aqui, na América Latina, entre os anos de 2000 e 2020. Mas mais interessante que o grande volume de PPPs e concessões é que a América Latina tem usado programas de PPP de forma bastante diferente do resto do mundo, diversificando muito o tipo de ativos e serviços que os governos implementam usando a participação privada. Vários países têm seguido essa direção, mas o Brasil é o nosso exemplo mais claro. Com a criação do Marco Legal de Concessões Comuns na década de 1990, o governo federal e alguns estados, como São Paulo, conduziram uma onda de projetos, principalmente nos setores de energia e transporte, que marcaram a história das PPPs no mundo. Naquele momento, grandes concessões como a BR-040 e a Via Dutra foram alguns dos maiores projetos de investimento privado em infraestrutura de todo o planeta. O setor de energia também viu crescer a participação privada, tanto na geração quanto na distribuição, mas talvez mais importante, na transmissão de energia elétrica. Acontece que, ao longo dos anos 2000, o Marco Legal brasileiro foi atualizado com a edição da Lei 11.079, em linha com o que vinha acontecendo em vários outros países. A nova lei previu expressamente que os concessionários podiam receber receitas de pagamentos públicos. Isso permitiu que governos, por todo o país, começassem a implementar projetos em setores que, até então, eram inviáveis para a participação privada. Isso levou a uma importante segunda onda de PPPs e concessões, que está mudando essencialmente a lógica de como infraestrutura, ou melhor, serviços derivados de infraestrutura são prestados no país. Eu realmente não acho um exagero chamar esse crescimento e diversificação do uso de PPPs de uma revolução no setor público brasileiro. É verdade que a maioria da infraestrutura, tanto econômica quanto social, segue publicamente operada no país. Mas a criatividade, competência e engenhosidade dos gestores públicos brasileiros tem levado a uma explosão de novos projetos de PPP, em setores como saúde, educação, cultura, segurança pública, infraestrutura urbana, serviços a cidadãos e vários outros. Eu acho que ainda é cedo para a gente avaliar o impacto de longo prazo desse movimento, mas acho que alguns dos efeitos dessa diversificação já podem ser notados e são muito importantes. O primeiro é que, pela primeira vez em mais de 30 anos, governos no Brasil têm uma alternativa concreta àquele modelo rígido, engessado e formalista de prestação de serviços públicos que o modelo regulatório brasileiro cria. Ou seja, até muito pouco tempo atrás, quando uma prefeitura queria implementar um novo projeto de infraestrutura e serviços, como uma unidade básica de saúde, por exemplo, a alternativa que ela tinha sobre a mesa é realizar várias licitações seguidas de concursos públicos para a prestação do serviço. Com as PPPs, governos por todo o país começam a perceber que é possível fazer diferente. É possível focar em contratos em que os resultados para os cidadãos sejam mais importantes, em que alinhamento de incentivos entre os objetivos públicos e as pessoas que estão na linha de frente dos serviços podem ser desenhados. E é possível fazer contratos em que se planeja melhor a relação entre a construção de infraestrutura e a sua operação. O segundo impacto da onda de diversificação de PPPs é que estão sendo criados benchmarks, ou melhor, parâmetros de comparação de como serviços públicos podem ser implementados. Existem vários exemplos, como o Hospital do Subúrbio Ferroviário de Salvador, um projeto que foi implementado pelo governo da Bahia, o projeto de educação infantil no município de Belo Horizonte ou o complexo prisional de Minas Gerais. Não quero dizer que esses projetos não tiveram problemas, eles tiveram problemas,
mas sim que eles demonstraram como é possível superar problemas e melhorar padrões de serviço. Isso cria um efeito de spillover, ou derramamento, em que as novas tecnologias gerenciais que foram demonstradas nesses projetos podem ser incorporadas pelo próprio setor público. É que o setor privado vem respondendo a essas demandas do setor público e criando capacidades para contribuir de forma cada vez mais relevante para os objetivos públicos dos contratos de PPP e concessão. Quero dizer que esse movimento de diversificação de ativos está criando um mercado novo, com competição por preço e qualidade, que vai inevitavelmente beneficiar no fim do dia os usuários do setor público. Como eu disse, ainda é muito cedo para fazer um inventário de todos os efeitos, mas eu estou convencido de que o aumento e diversificação das PPPs será visto no futuro, assim como hoje a gente vê a participação privada nos projetos de transporte e energia da década de 90. Se continuarmos aprendendo a fazer contratos cada vez melhores, as PPPs continuarão contribuindo para a modernização da atuação pública no país, melhorando a qualidade dos serviços e criando as condições para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. É verdade que a diversificação setorial das PPPs tem criado condições para uma verdadeira revolução na prestação de serviços públicos no Brasil. Entretanto, essa diversificação tem criado desafios que são diferentes das rodadas anteriores de contrato para participação privada em infraestrutura. O primeiro grande desafio pode parecer óbvio, mas contratos em setores diferentes precisam ser diferentes. Na década de 90, quando os contratos estavam muito focados no setor de energia e transporte, isso permitiu a criação de modelos de contrato que eram bastante padronizados. Não somente os contratos eram muito parecidos entre si, mas o entendimento sobre as soluções que os modelos de negócio criavam eram também muito padronizados. Então, aspectos como alocação de riscos ou modelos de regulação dos preços não só foram traduzidos nos contratos, mas também nas normas regulatórias, nos entendimentos judiciais. Isso foi um sucesso. Um sucesso quando somente 2 ou 3 tipos de ativos estavam sendo contratados. Agora temos dezenas de tipos de ativos, com diferentes características, em diferentes contextos administrativos e com diferentes níveis de participação privada na operação dos serviços. Isso torna a padronização contratual muito difícil ou até mesmo impossível. Portanto, a atividade de desenho dos modelos de negócio para cada setor passa a ser totalmente essencial. Isso, é claro, demanda um certo custo de transação, uma customização que precisa ser feita para cada tipo de contrato. Não me entendam mal, eu estou totalmente convencido de que as vantagens geradas pelas PPPs compensam esses custos de transação. Mas precisamos reconhecer que eles existem. Se não dedicarmos o volume de recursos necessários à produção dessa customização, os contratos vão ser mal desenhados e vão fracassar. Portanto, é fundamental que os governos estejam dispostos a mobilizar tempo, dinheiro e equipes para preparar bons projetos. Isso me leva ao segundo desafio da diversificação: desenvolvimento de capacidades institucionais. A diversificação de ativos tem sido acompanhada pela dispersão geográfica das autoridades que contratam projetos. Estados, municípios, empresas públicas locais e até mesmo consórcios públicos vêm assumindo o protagonismo das PPPs no Brasil. Essas entidades precisam investir no desenvolvimento de capacidades institucionais. Isso significa ter pessoas treinadas, é verdade, mas igualmente importante é ter processos claros,
e uma governança transparente sobre PPPs. Se há uma lição internacional relevante, é que o sucesso de projetos de PPP depende de que a atividade de preparação de projetos e gestão de contratos seja realizada através de um marco em que todos os envolvidos sabem o que fazer, quando devem fazer e como decisões são tomadas. Governos no Brasil precisam investir em um marco operacional claro, caso queiram aproveitar os benefícios das PPPs em vários setores. O terceiro desafio que a diversificação setorial trouxe e tem trazido de forma cada vez mais forte é a necessidade de entender, reconhecer e maximizar o valor público gerado por projeto. Me explico. Projetos de PPP só existem por uma razão. Eles devem gerar benefícios para os governos e para os usuários. Em outras palavras, governos precisam ter clareza sobre o que querem, sobre qual benefício pretendem buscar por meio de contratos de PPP. Por exemplo, uma prefeitura pode querer que um projeto de iluminação pública reduza o tempo de substituição de uma lâmpada quando ela queima. Ou ainda, quando uma escola é implementada, a prefeitura pode pretender que as salas estejam disponíveis 100% do tempo. Qualquer que seja o objetivo da política pública, ele precisa ser entendido pela autoridade pública contratante para que seja traduzida para o contrato. Ou melhor ainda, vinculado a algum incentivo relevante. O que eu estou tentando dizer é que PPPs, cada vez mais diversificadas setorialmente, somente vão contribuir para os objetivos públicos se os contratos explicitamente criarem incentivos para isso. Enfim, eu chamei a atenção para 3 desafios importantes do movimento em direção à diversificação das PPPs no Brasil. É preciso investir na customização com qualidade dos contratos. É preciso desenvolver capacidades institucionais no nível local. E é preciso traduzir os objetivos públicos para dentro dos contratos. Eu não tenho dúvida que se os governos concentrarem energia em superar esses desafios, as PPPs seguirão contribuindo para serviços cada vez melhores e para governos cada vez mais eficientes em todo o país.